Olá, meus amigos, tudo certinho? É engraçado como existem algumas pessoas que se doem tanto por uma crítica negativa feita a alguma coisa que elas gostam, né? Como se essa crítica fosse, na verdade, uma ofensa dirigida a elas ou alguém de quem elas gostam. O vídeo em que eu faço uma análise do filme Deus Não Está Morto me rendeu alguns xingamentos. Teve uma galera mordida porque eu disse que não tinha gostado de alguns pontos do filme. O principal deles, o fato de, ao meu ver, né, os produtores terem colocado a maioria dos não cristãos como vilões. Assiste ao vídeo que você vai entender. Mas eu vou responder a uma menina especificamente, porque eu senti um tom de superioridade, sabe, no comentário, e também porque ela tentou me rebaixar como pessoa, ao invés de rebater a minha ideia, os meus argumentos. O comentário diz o seguinte: concordo que nem todos os cristãos são verdadeiramente fiéis aos valores bíblicos. No entanto, discordo em totalidade que o filme quis denegrir todos os não cristãos e esconder as falhas dos cristãos. A namorada não foi a única cristã com defeitos, pois o pastor também mostrou imperfeição. Enfim, o ponto é que achei desnecessário que você, conhecendo o cristianismo, venha vomitar críticas tão fundamentadas em sua opinião mal formulada. Aí eu respondo embaixo e depois ela diz assim: a sua opinião e nota ao filme é no mínimo risível e no máximo ignorância. PS, aquele que não tem conhecimento algum sobre nada ou, no seu caso, sobre o que opina. Então vamos lá, lei de romancista. Quando nós assistimos a um filme, ou lemos um livro, ou observamos uma obra de arte, nós estamos formulando a opinião sobre aquilo que estamos consumindo, vendo, lendo, ouvindo, enfim. Se a pessoa tem interesse em se aprofundar e pesquisar além do que está na tela, né, o livro, enfim, show, sem problema nenhum. Informações a mais só tendem a agregar. Mas não há problema nenhum também em alguém assistir a um filme e se limitar a tirar as suas conclusões com base especificamente na obra, porque é a obra que ela está analisando e não o contexto em que ela foi construída. Se existe uma produção que tem um objetivo exclusivo, e se no caso de Deus Não Está Morto o objetivo era denunciar o que acontecia nas universidades, ele deveria ficar claro no filme, não em outras fontes fora da obra, entende? O filme de fato deu a entender que nas universidades há perseguição a cristãos, que é o que realmente acontece de rodo, mas esse quesito no filme não anula nenhum dos outros pontos negativos, principalmente o de colocar cristãos como superiores a não cristãos. Aliás, esse ponto extremamente negativo do filme, ao meu ver, só tende a prejudicar e muito o objetivo principal, porque segrega ainda mais cristãos de não cristãos, aumenta ainda mais o abismo e reforça ainda mais a falsa ideia de que o cristianismo prega discórdia. E já disse e repito, há outras produções bem mais cristãs, né, com uma mensagem muito mais tocante do que Deus Não Está Morto, como Corajosos, que eu já deixei resenha aqui, né, e algumas outras que eu ainda vou fazer, mas já vou adiantando para vocês assistirem e depois dizerem se concordam comigo. A Prova de Fogo, Milagres do Paraíso, Até o Último Homem, e um que não é especificamente cristão, mas passa a ideia de forma divertida e muito eficiente, que é A Volta do Todo-Poderoso, né, todas produções maravilhosas porque focam nos princípios cristãos e não necessariamente no rótulo, cristão e não cristão. Então a forma inflada como a Lei de Romancista fez o seu comentário não me parece uma maneira muito cristã de agir e só reforça a opinião que muita gente tem de que cristãos são arrogantes. E a arrogância é uma característica totalmente contrária ao que Cristo ensinou. Então, felizmente, eu conheço cristãos de todo gênero e posso dizer, como já havia comentado no vídeo original, que a maioria dos que conheço age de forma respeitosa e humilde com os outros, né? Aliás, discordando da lei de romancista, o pastor é um dos melhores personagens do filme, justamente porque é humilde ao reconhecer as suas fraquezas, assim como o Josh, né, o ator principal, o aluno, né, o estudante que debate com o professor, que coloca a sua confiança em Deus e não nele mesmo, né? Então esses foram os pontos positivos, eu inclusive deixei isso no primeiro vídeo, né? E há outro comentário também que eu gostaria de responder ainda sobre esse filme, bem rapidinho. O Humberto diz assim: o ateu militante se comporta assim, são arrogantes e preconceituosos. Eu recomendo todos que acham que eu estou errado, vá a algum grupo de debates em páginas do Facebook, preparem o coração para serem humilhados. E eu estou falando dos neo-ateus militantes, que são iguais aos militantes de esquerda. A ciência é a religião e Deus deles. E eu sou obrigada a concordar absolutamente com o Humberto, mas acrescento o seguinte: atente para a palavra militante que ele usou. Quase todos os militantes são assim como ele descreve. E eu estou me convencendo a cada dia mais disso. Sejam militantes de esquerda, de direita, ateus, religiosos, sejam militância do que for, porque a militância de qualquer coisa predica
predispõem esse comportamento. Porque as pessoas que militam por alguma coisa ou até contra alguma coisa, geralmente passam pelo processo de lavagem cerebral e, além de perderem o senso crítico, ainda entendem que a sua verdade é a verdade absoluta, né? E que qualquer pessoa que negue essa verdade merece ser humilhada porque é muito ignorante por não aceitá-la. O problema maior não é você acreditar em alguma coisa ou defender para si alguma coisa. O problema é a militância, é você querer enfiar a goela abaixo dos outros o que é verdade e certo pra você, né? É lógico que existem questões que não entram no mérito da polêmica e que entram, na verdade, nos polos de certo e errado. Agora existem questões que entram sim na polêmica do certo e errado, porque nem sempre o que pra mim é correto vai ser pro outro, e eu ainda vou falar sobre isso. A minha religião pode ser certa pra mim, mas não vai ser pro outro que professa uma crença diferente. Gosto de usar o exemplo do meu amigo tradutor de direita vegano, que obviamente é vegano e, embora tenha feito essa escolha pra si, não fica impondo pros outros. Por isso, volto a dizer, o problema nem sempre são as escolhas que você faz pra si, mas sim querer impô-las aos outros, nem sempre. Eu acredito piamente que existem muitas questões que entram no mérito certo e errado, a gente ainda vai falar sobre isso, mas muitas questões que se polemiza excessivamente e se abre uma discussão ferrenha não são questões de certo e errado, são escolhas próprias, escolhas para si, que muitas vezes não vai caber para o outro. E é esse um dos grandes males que eu vejo hoje na sociedade e que leva a tanta discórdia. As pessoas não querem somente escolher um estilo de vida, elas querem que todo mundo siga esse estilo de vida, mas cada um de nós é uma cabeça pensante, única e inigualável. Como fica se quisermos todos impor as nossas verdades para o mundo, sabe? Você pode observar esse comportamento em quase todos os grupos ideológicos ou então grupos fechados que militam, né, por alguma coisa. Aliás, e logo depois, né, o Lex Luthor, que é um inscrito assíduo aqui no canal há vários anos já, desde o iniciozinho ali, ele faz um comentário bem legal logo abaixo ali, que diz assim, né, ele passou inclusive por uma experiência dessas, e aí ele fala o seguinte, mas não há consenso entre nós ateus. Existe um grupo de ateus bem grande que se opõe a essa militância por achar que ela quer padronizar o comportamento dos ateus. Eu sou ateu e já fui ridicularizado por esses grupos por dizer que acredito em espírito. Enfim, tem gente podre em todos os lugares. E nem precisa dizer mais nada, né? Eu concordo plenamente com o Lex Luthor, que na verdade se chama Tom. Um beijo pra ti. E venho falando disso há sei lá quanto tempo aqui no canal, né? Grupos ideológicos quase sempre são tóxicos, fanáticos, arrogantes. Quase sempre, né? Pode haver exceções, eu não gosto de generalizar. Mas a tendência é que militâncias sejam assim mesmo, né? Donos da verdade, soberbos, com a necessidade de rebaixar grupos, entre aspas, opositores, porque a militância é treinada a defender a sua verdade, custe o que custar. E eu falo por experiência própria, pessoal, porque eu já fui militante. E hoje não canso de dizer, longe de mim essas ideologias, quero ter o direito de acreditar no que eu quiser, sem ser rotulada de tudo quanto é coisa, só porque eu não vivo dentro de uma bolha. O filme Deus Não Está Morto mostrou o fiel comportamento dos ateus militantes, porque de fato muitos são arrogantes, mas também mostrou o comportamento da militância cristã, não no filme, né, mas nas entrelinhas da produção, que pintou a imagem dos cristãos como santos e bondosos e maravilhosos, e dos não cristãos como pessoas horríveis. No filme, todos os personagens, quem sabe tem alguma exceção, não me lembro, mas os personagens principais que não eram cristãos no filme são horríveis. O professor, o filho da velhinha, a blogueira, né, que só se torna uma pessoa melhor depois de descobrir o câncer e virar cristã, os outros professores de filosofia que humilham a Mirna, né, que por sinal é cristã, e humilham ela porque ela é cristã, a família muçulmana, né, com exceção da Aisha, que se torna cristã às escondidas da família. Cara, todos os não cristãos são maus no filme. Enquanto os cristãos, ou os cristãos latentes, né, aqueles que depois, mais tarde, descobriram o cristianismo, se converteram ao cristianismo, são pessoas boas, né, com a única exceção da namorada chata do Josh. Se isso não é um tipo de militância, eu não sei o que é. Lembrando que eu estou falando da militância cristã e não dos cristãos de verdade, porque cristão de verdade age como Jesus, que de arrogante não tem nada, e inclusive fala no vídeo original, se não me engano, que há muitos cristãos que quase nunca entram em uma igreja, ou mesmo nem têm uma crença religiosa, mas acabam vivendo mais os princípios
princípios de Cristo do que muitos religiosos, sabe por quê? Porque vivem os princípios cristãos na prática, não só na teoria. Então, meus amigos, ao fim e ao cabo, né, quase toda a militância de um modo geral não aceita padrões diferentes, sente necessidade de rebaixar quem não aceita e ainda quer impor os seus padrões. E aí quem não é militante acaba muitas vezes se sentindo a necessidade de sair dos grupos, né, a que pertencem, porque não concordam com essa militância. E creio que para tentarmos melhorar um pouco a nossa capacidade de diálogo, seria interessante tentar não militar, sabe? Defender as nossas crenças, ok. Acreditar no que quisermos, ok. Criticar o que a gente não concorda, também ok. Por isso que eu vim aqui falar do pessoal que discordou da minha opinião ali no vídeo. Beleza, vocês têm todo o direito e eu gosto, sabe? Eu gosto de ouvir divergência, eu gosto de ouvir opinião contrária. Já falei isso 300 vezes aqui no canal. Pra mim não é problema ouvir divergência. Agora, tentar impor essas crenças, né, as suas crenças, as suas ideias, goela abaixo nos outros, rebaixar quem não pertence ao seu grupo, ou então responder de forma arrogante e agressiva a uma mínima divergência, aí já complica. Aí já complica o diálogo. E, Lady Romancista, calma. Você gostou do filme? Show de bola, aproveita. Eu falei inclusive no vídeo original que às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu deixo tocar o filme, porque eu gosto de muitos pontos do filme. Eu gostei muito da parte em que o Josh faz a apresentação na sala de aula. Achei os dois pastores super bacanas, excelentes. Na verdade foram dois dos personagens que eu mais gostei. Por quê? Por causa da humildade deles, né? Mas eu tenho o direito de não aprovar a ideia que pra mim mais se evidenciou, que é a de que no filme se evidenciou muito a ideia de que somente cristãos são pessoas boas, enquanto que os não cristãos são sempre cruéis e malvados. Essa foi a ideia que pra mim se evidenciou no filme. Não, né? Uma das lições mais bacanas que Cristo ensinou foi justamente a humildade, a virtude de reconhecer que somos imperfeitos, mesmo enquanto tentamos trilhar o caminho do bem, né? Eu posso estar errada, mas pra mim ser cristão não é ser perfeito e imaculado, é reconhecer as nossas imperfeições e buscar o aperfeiçoamento espiritual e moral todos os dias, certo? Então, por hoje é isso, né? Bastante assunto aí pra discutir, bastante coisa, bastante reflexão aí pra fazer. Discordem de mim à vontade, galera, não tem problema. Eu já falei pra vocês, assim, ó, eu até gosto quando há divergência de forma educada, porque daí a gente tem ponto pra discutir, a gente consegue refletir, sabe, sobre, às vezes, um ponto de vista diferente. Então, cara, um dos objetivos principais aqui do canal é isso, é levantar pontos de vista diferentes e tal. Então, pra mim, não me importa nem um pouco, pelo contrário, eu gosto que você venha dizer: eu discordo de ti, Chica, por causa disso, disso, daquilo. O que eu não gosto é arrogância, sabe? Esse ar de superioridade e agressividade nos comentários, mas discordar eu adoro, porque eu aprendo com vocês também, certo? Então por hoje é isso, um beijão e até a próxima.